Ora, estamos de volta a falar sobre literacia financeira e investimentos financeiros. O meu nome é André Ventinhas e vamos continuar então com a análise do capítulo 13 de Lynn Alden, do livro Broken Money. Portanto, este capítulo 13 tem sido um pouquinho um capítulo que tem dado algum trabalho para depois fazer aqui uma facilitação para a vossa melhor compreensão. Fiz o melhor que pude. Hoje existem tantos canais sobre literacia financeira pessoal que vos oferece $1 milhão numa semana, que sabem todos os ETFs e todas as ações, fazem parceria com todas as empresas como se todas elas não tivessem também elas expostas ao risco, é com Bitcoin, oferecem mundos e fundos. Eu aqui a única coisa que tento vos passar é o conhecimento que tenho desde há 7 anos atrás, uma vez que eu comecei inclusivamente a ter algumas noções disto, 2 anos até inclusivamente antes de começar a investir. Mas vamos ao foco, vamos a Broken Money de Lynn Alden. Pesada é a cabeça que usa a coroa. O custo de Bretton Woods para a América levou a drenar o ouro, portanto, norte-americano. O erro ao abrigo do uso da força foi a saída para o petrodólar. Eurodólar desde 1974, com o marco de arranque em 1971. Portanto, fazemos aqui um ponto de encontro em que Nixon realmente, dizendo que está o mundo inteiro a perseguir a América, portanto, não defende mais o padrão ouro, e, portanto, há uma impressão de papel moeda a rodo, não só da parte americana, como da parte de todas as economias. Obviamente que a potência militar e o dólar começaram a falar mais alto. Primeiro como petrodólar, depois como eurodólar. Atenção que eurodólar não tem nada a ver com o euro. O eurodólar é simplesmente a quantidade de moeda de dólares que os Estados Unidos coloca fora e que cria fora do seu país. Sendo que por vezes até nem é os Estados Unidos que cria. São instituições financeiras que emprestam dólares, e o que é um ponto ainda hoje muito investigado em economia e em finanças e que não se sabe é se os Estados Unidos têm mesmo noção da quantidade de dólares que são emitidos fora do seu país. Portanto, isto ainda coloca aqui um problema acrescido ao dólar. Como o mundo precisa de oferta de dólares, os Estados Unidos faz correr déficits externos persistentes. O preço de se gastar para além do que se produz paga-se na balança comercial. O preço de ser moeda global para além do que se produz também se paga. Portanto, os Estados Unidos deixaram de ser a fábrica do mundo, como era a Inglaterra, e passaram a ir buscar mão de obra mais barata e mão de obra, por vezes, de certas empresas, até de domínio ilegal. Por vezes, há pessoal que tende a falar sobre estas coisas de uma forma em que olha aqui neste caso para a paisagem toda e não vê os ramos específicos. A pobreza que esses países enfrentam é de tal ordem, a fome e a miséria de tal ordem que realmente saber qual o menos mau a implementar é bastante duvidoso, porque nós não estamos no lugar em que aquelas pessoas se encontram e que, graças a Deus, nem sequer fazemos ideia do que é isso.
Três fatores entram em jogo: a balança comercial. Portanto, a balança comercial é a relação de produtos ou serviços que um país importa em relação com o que exporta. Um país que importa mais ou consome mais que aquilo que produz, depois tem déficits comerciais, e esses déficits comerciais depois acumulam-se e são pagos com juros. Portugal já chegou a um nível em que, quando bateu nos juros de 7, 8%, em que o Sr. Ministro José Sócrates e Teixeira dos Santos tiveram de assinar um entendimento com a Troika, depois obrigou e deixou o bebé ao colo no governo que foi eleito a seguir. A balança corrente inclui a balança comercial, mas também inclui investimento entre nações, transferências de dinheiro. Um país com uma balança corrente em déficit tem mais valor a sair. A acumulação de riqueza financeira traz mais valor para um país. Mas aqui é que, entre aspas, como nós dizemos por cá no Alentejo, é que a porca torce o rabo, porque este valor financeiro que entra nos Estados Unidos como porto seguro é único e exclusivamente valor futuro. Não existe. É pó. É investimento em confiança futura, porque os Estados Unidos continuam a ter as maiores empresas de tecnologia e que neste momento até estão a gastar muito cash em investimento, mas saber se esse investimento vai ser realmente produtivo no futuro é o grande debate que está até em cima da mesa neste momento. Portanto, a partir daqui, nós já começamos a vincar aquilo que é o nosso estado atual. O dilema de Triffin, portanto, Triffin, um economista de 1960, ele encontrou este dilema, o terceiro fator. Se os Estados Unidos geram muitos dólares, colocam a moeda em risco. Se não geram dólares suficientes, a liquidez global de dólares diminui e dificultam comércio e transações. Ora, o dólar já teve 70% a 80% da moeda de reserva e do meio de troca mundial. Tem vindo a perder consecutivamente para outras moedas esse papel. Continua a ter um grande poderio, entre 40% a 50%, mas existe essa queda no valor daquilo que é o dólar como meio de troca. E como o dinheiro hoje, como eu já vos expliquei aqui, é apenas meio de troca e não é reserva de valor, daí nós temos de procurar investimentos superiores à inflação para que nos protejam o valor que queremos segurar para o futuro. Se seguramos dinheiro ou compramos títulos do Tesouro, meus amigos, a inflação e os ratos roem, portanto, o que se poupa, e esse valor vai a ser ainda menos que aquilo que temos hoje. Ainda mais com os últimos valores que a inflação tem tido e que não se encontram nem de perto daquilo com que os vários institutos de estatística de todos os países vos querem colocar diante dos olhos todos os trimestres, semestres e anos. Duas questões. Eu espero que respondam, se puderem, a estas duas questões. Ajudam o canal e também cliquem like. Não vos prometo a milhões, prometo-vos sobretudo literacia financeira, porque a liberdade financeira ela não se ganha, ela conquista-se todos os dias.
trabalhando mais um pouquinho e sabendo mais um pouquinho daquilo que sabemos ontem. Assim é que se conquista conhecimento e assim é que se conquista qualquer tipo de literacia, inclusivamente a financeira. Vamos às questões. Os Estados Unidos vai continuar a ser o centro financeiro do mundo? A primeira. Neste momento, as suas vulnerabilidades vão conseguir manter nessa posição, o país nessa posição. Portanto, estas são as grandes questões de fundo que os grandes investidores neste momento procuram responder. Daí, compreender este tipo de balança comercial e balança de transações, todo este tipo de conceitos em que eu só dei aqui dois muito simples e não quis acrescentar mais para não vos saturar com informação. Aquilo que vos digo é o seguinte: é este tipo de medidas que nos fazem depois também espalhar os nossos investimentos por várias geografias. E ao estarmos diversificados geograficamente, nós diminuímos o risco e aumentamos o retorno. Investimentos é sempre uma questão de trade-offs, é sempre uma questão de tomar opções e não existe o ETF do Standard & Poor's, o ETF do XWZ, que vai dar riqueza para a vida. Isso não existe, isso é uma fábula encantada que vendem todos os dias para quererem mais seguidores e a quem o faz, que o faça e que fique com a responsabilidade ética e moral. Eu já disse que este canal não é de investimentos, não é de aconselhamento financeiro, é sim sobre literacia financeira em investimentos financeiros. E até à próxima e tudo de bom para vocês.